Nesta segunda-feira, 14 de março de 2022, temos mais uma aula da disciplina de Práticas de Pesquisa em Finanças, disciplina do sexto período do curso de Administração do IFPB. E nós estamos em uma etapa de realizar experimento e as nossas pesquisas, né, estão sendo na linha de comportamento em vários aspectos, como já tinha apresentado a vocês aí nas nossas aulas iniciais, quando a disciplina foi apresentada. E a nossa primeira unidade está consistindo, né, primeiramente, em uma análise de artigos, né, de bases teóricas para as nossas pesquisas. E toda a prática de pesquisa tem uma fundamentação teórica, né? E aí nós estamos nessa fase de leituras de artigos, uma fase tão importante quanto a que virá depois, que é da elaboração, né, da pesquisa, desde o projeto até o seu produto final, que é o artigo. E aí, fazendo parte dessa primeira unidade também, nós estamos fazendo levantamento em campo com vocês mesmos, vocês mesmas, para que nós possamos identificar níveis de alfabetização financeira, como já tem, como vocês já responderam pesquisa anteriormente sobre isso, e nós estamos já comentando os resultados, e há outras categorias que nós estaremos também mensurando entre nós mesmos e nós mesmas sobre personalidade, cognição, perfil profissional, envolvendo também satisfação. Há uma pesquisa em andamento que eu estarei fechando essa semana. Eu realizei com as duas turmas, caso as quatro, que são duas disciplinas pela manhã e duas à noite, e tanto de AFO como de práticas de AFO. E aí nós estamos nessa fase, você vai observar no... Vou comentar sobre isso também, esse resultado também. Você vai observar o nosso plano, que nós temos para esse momento, né, para essa aula, a realização, né, as bases para que nós possamos realizar esse experimento. Então, trata-se, né, de nós identificarmos perfis analíticos e heurísticos, e eu vou explicar a respeito disso. E o objetivo dessa aula é levantar níveis de cognição e heurísticas afetivas, relacionando esses níveis a decisões de investimentos e equilíbrio financeiro. Então, a relação das finanças com os aspectos de previsibilidade do comportamento, já partindo do pressuposto da irracionalidade. E é aí que nós fazemos também essa contextualização, né? Lembrando que vocês fizeram o fichamento do artigo, né? Nós fizemos uma discussão na última aula, e logo mais vocês terão esse primeiro resultado da disciplina, o quanto antes eu estarei dando o feedback a vocês dessa primeira atividade, para que nós possamos seguir com outras atividades avaliativas. Então, nós vamos, primeiramente,
realizar uma pesquisa que tem como base esses pressupostos. Então, eu vou novamente aqui fazer uma recapitulação do que nós temos conversado. Primeiramente, a própria apresentação dessas linhas de pesquisa, e aí vocês vão relembrar, né, essas 6 linhas. E aí o interessante é que, nesse momento, ainda não nos preocupemos com a, a elaboração em si, né, do artigo, né, ter pressa assim, em escolher o tema. Não, a gente realmente explorar, primeiramente, o comportamento em geral, tanto do ponto de vista das pessoas como das organizações. E então, vocês, a partir de leituras que forem sendo feitas, né, de análise do nosso próprio comportamento, vocês então escolherem o que vão pesquisar. E há um artigo exemplo, né, para cada uma dessas pesquisas, como eu já falei para vocês. E aí a gente passou primeiramente por esse momento, também lançando essas bases, né, para uma análise do comportamento, do ponto de vista da natureza humana, e é nessa mesma linha que seguimos. Então, a gente seguiu com essa abordagem, e, e aí nós chegamos no título da obra de Dan Ariely, Previsivelmente Irracional, como as situações do dia a dia influenciam, né, as nossas decisões. E aí o capítulo que foi indicado para que vocês fizessem a leitura foi o capítulo 2. Esses materiais estão todos disponíveis, né, no nosso link do Google Drive. Você vai ver aí que o capítulo 2, né, está entre esses vários materiais de base. E aí vocês podem ir explorando para que não exista nenhuma pressão na escolha do tema. Realmente vocês pensem, né, no que querem pesquisar, vamos já obtendo dados de nós mesmos, né, de nós mesmas, sobre o nosso comportamento, e depois a gente já utilizar as análises que nós estamos fazendo com a gente, para que então vocês tenham base para fazer as análises nas pesquisas aplicadas de vocês. Então, esse capítulo, né, ele foi digitalizado, e tentei fazer aqui o melhor que eu pude, certo? Nessa digitalização. Espero que tenha ficado aí legível, né, para vocês. E, e aí nós temos alguns destaques, né, que eu coloquei aí, que foi a partir da minha própria leitura, né, do capítulo. Vocês também vão ter os destaques de vocês, né? Então, é o que pode também ser utilizado em fichamento. Você pode fichar um capítulo de um livro, pode fichar um artigo. Nós estaremos comentando sobre isso também. Então, a nossa disciplina, ela vai partir desse pressuposto, né, da irracionalidade. E aí nós temos alguns materiais gerais, né? Primeiramente, o próprio link dessa aula, aí logo no início.
sempre vai ser esse mesmo link, certo? Que vai lhe dar acesso à aula síncrona, algumas instruções, né, para o cadastro. E aí eu faço essa observação porque eu estou vendo, né, aí, primeiramente, as minhas boas-vindas, né, a quem chegou, que eu não tinha visto, Vandenberg, André. E aí eu estou vendo que, por exemplo, todo mundo que está aqui está como convidado, convidada. E não há problema, você acompanha a aula normalmente, né, querendo participar, pode falar a qualquer momento. Agora, o cadastro na plataforma dá a você acesso a recursos que normalmente você não tem como convidado ou convidada, que é a participação no chat, por exemplo, levantar a mão, né, eu acho que não é disponível, né, para quem não está. Ah, é, né? Ah, então, pelo menos isso está tá liberado, né? Agora, a participação no bate-papo, né, participar, poder fazer observações, né, nos arquivos das aulas, dentro da plataforma. Então, vejam isso, né, fica melhor, é algo que nós temos acesso institucionalmente. Boa noite, Brenda. Boa noite. Pronto. Brenda é um exemplo, né, vou passar logo mais, viu, André? Vi que você levantou a mão. Brenda é um exemplo aí de uma pessoa que fez, né, o cadastro, não está só como convidado, como convidada, né? Então, fazer essa observação aí para vocês. Pode falar, André. Pode falar, viu? Brenda, por favor, só pedindo aí para deixar o microfone no... Meu Deus, meu notebook travou. Oi? Meu Deus. Eu consigo... Ah, pronto, aqui. Pronto. Só querendo ativar, viu, Brenda, Fade. E André, não sei se está dando o mesmo problema no áudio, né, que estava no microfone, no caso, que estava havendo na aula anterior. Mas vamos tentar, né? Vamos lá, André. André, não tá saindo, certo? O seu microfone. Veja aí, em qualquer momento você já interrompe, certo? Já fala sem nem precisar levantar a mão, mas veja aí, né, a configuração, né, do seu microfone. Oi? Calma aí. Oi, Breno. Deixa eu... Ah, pronto. Janiele, Professor, boa noite. Oi, professor, tá dando para ouvir agora? Tá dando para ouvir agora, professor? Agora sim, André, agora sim. É porque o Google Teams, o Microsoft Teams, ele utiliza muitos recursos do computador. O computador mais velhinho como o meu sofre para instalar o aplicativo, entendeu? A versão web, que é a que a gente está usando aqui, realmente ela é bem mais limitada. Certo. Pronto, mas aí não é nem isso, André. É que pelo que eu soube, né, o acesso a alguns recursos, né, no caso aí vocês mostraram, pelo menos o levantar a mão, né, tá funcionando, né, bem, mas participar, né, do chat, né, então isso não é algo que eu até tentei aqui ver se eu fazia, se eu configurava, né, de uma maneira que todo mundo pudesse fazer isso, mas é realmente uma uma característica aí da própria plataforma, né? Nas condições aí do que o IFPB contratou.
Não, é que para fazer o cadastro tem que entrar com a conta da Microsoft. Eu tenho conta da Microsoft, mas aí não é a conta do acadêmico, entendeu? É a conta pessoal. Aí consegue. Não, aí no caso é a conta do e-mail acadêmico, né? Do e-mail que você tem do IFPB. Aí o acesso, por exemplo, você vai ver aqui, né? Esse caminho. Antes da gente seguir, né? É bom eu tirar essas dúvidas sobre o acesso à plataforma. Aí você, deixa eu abrir aqui em outra guia que é melhor. Você vai ter aí um tutorial que é direcionado a professores, mas que também se aplica, né, a estudantes, de explicação, né, da plataforma, do link de acesso e de você preenchendo, né, essa daqui é só dizer que é aluno, né, no caso aí, e aí ele, logo no início, ele dá esse link, ó, para você ser direcionado a essa página de inscrição. E aí essa conta Microsoft ela já está vinculada, né, à conta, no caso, do IFPB. Brenda pode, inclusive, confirmar, né? Vai normalmente, né, como estudantes e educadores. E aí esse e-mail é o seu e-mail acadêmico. Se ele não funciona, possivelmente é algo que você precisa atualizar junto ao setor de TI do IFPB, para verificar, né, se algum problema, né, nesse acesso aos sistemas da instituição, para que possa, então, ser solucionado nesse aspecto, né? Mas quem tiver o e-mail regularizado, por exemplo, eu tenho uma conta pessoal da Microsoft, mas eu utilizei aqui o meu e-mail institucional, odilon.saturnino@fpp.edu.br. No caso de vocês, né, um acadêmico. Então, é isso. É tentar ver aí qual é o problema, né, com o e-mail, se for o caso, e seguir esses procedimentos. Mas, independentemente disso, é melhor fazendo, certo? Para você ter o acesso livre aqui, ó, a esse ambiente, né? Aqui eu deixo as equipes são das minhas disciplinas, né? Até para TCC também eu deixo, né? Então, você ter aí a oportunidade, né, de fazer comentários, né? E agora sim, para carregar materiais de aula, essas coisas a gente concentra no Google Sala de Aula. A finalidade aqui é de interação síncrona, né, através da videoconferência. Então, nós temos aí essas orientações e alguns formulários, né? O formulário de felicidade e satisfação no trabalho já é uma base, né? Já é um experimento também, certo? E esse link, né, do Google Drive com os nossos materiais, onde você tem a mesma visão que eu estou tendo aqui, ó, da nossa disciplina, né, dos materiais que nós compartilhamos, as bases teóricas, certo? Então, no caso aqui, o acesso online. Aqui eu estou com acesso via aplicativo, né, aqui no próprio computador. São os mesmos arquivos. E aí nós temos as nossas atividades avaliativas estarão sendo concentradas aqui, certo? E também a divulgação de eventos. E aí eu aproveito para reforçar esse convite, né? Nós estaremos
tratando sobre... Esse foi sobre as startups, né? Foi aquele evento que eu já tinha divulgado para vocês, e nós estaremos realizando essa semana uma mesa redonda para orientar quanto à declaração do imposto de renda no que se refere às deduções. Então, é uma oportunidade de atividade complementar. Se você tiver condição, né, de administrar o horário para participar, não querendo, né, atrapalhar atividades de outras disciplinas, mas sendo possível a participação, você pode fazer inscrição e participar da aula no YouTube ao vivo e tirar dúvidas, né? E no próprio ato da inscrição você já pode colocar, né, uma pergunta. E esse é o evento dessa semana, né? Junto aos companheiros de profissão, né? A professora Anushka, de Direito, e o professor Gilvan, de Contabilidade. Então, nós estaremos tratando sobre isso. E os nossos tópicos, né? Os nossos tópicos seguem essa linha. Primeiramente, né? A apresentação das linhas e a gente ir levando em conta essa natureza humana, que é essencialmente, diante de situações que nós estaremos exemplificando aqui, em que essa irracionalidade é não apenas possível, né, mas também prevista, questionando os pressupostos tradicionais da economia, né, de racionalidade sem limites. Na verdade, todo mundo, né, todo mundo tem essa irracionalidade previsível. E as bases desses pressupostos comportamentais estão nos estudos de Daniel Kahneman e Amos Tversky, né, da década de 70, quando desenvolveram a teoria do prospecto, né, da perspectiva, e daí foram sendo explicados diversos efeitos comportamentais. Entre eles, o que é discutido nesse capítulo do Dan Ariely. E é esse livro, né, que eu tinha começado a tratar aqui com vocês. E um desses efeitos é o efeito da ancoragem. E aí, antes disso, né, ele trabalha também o efeito da relatividade. Dependendo do contexto, nós temos uma percepção diferente. E aí, um exemplo que eu acho bem interessante é o que ele mostra aqui esses círculos pretos. A gente tende a ver este como sendo menor, mas na verdade eles têm o mesmo tamanho. Só que o contexto nos faz observar esse aqui menor. Então, é um aspecto aí da nossa irracionalidade. Quando nós somos submetidos, né, ele traz um exemplo aqui bem interessante dessa assinatura aqui de revista, né? Aí ele traz duas condições aqui, uma delas sendo, né, da assinatura impressa por $59, aqui da The Economist, e a assinatura impressa e na internet por $125, sendo que quando essa informação é apresentada, primeiramente tem uma, né, que é só a
a digital, só a assinatura digital, depois apresenta a impressa e a digital. Então, é um jeito, né, é um efeito, ele chama de efeito chamariz, para você já escolher a para você já escolher a opção que tem as duas, né? Essa informação do meio, né, tá aí só porque quem é que vai escolher, né? Só a impressa, se pode ter a impressa e na internet pelo mesmo valor. Então é o efeito chamariz. A nossa escolha está relativizada pela forma como a oferta é apresentada, certo? Então ele trabalha isso no primeiro capítulo e aí no segundo ele traz essa questão da falácia, né, da oferta e da procura, que é o que é tratado, né, o que é discutido nesse capítulo. E não que ele esteja aí dizendo que o princípio econômico, né, da oferta e da demanda não seja válido, né? Não é isso também, mas é que em várias situações não é bem essa, essa dinâmica, né, da oferta e da demanda que vai determinar de algum produto que é oferecido no mercado, mas ele vai ter uma influência daquele valor inicial. Aí ele traz um exemplo bem interessante aqui de um tipo de vinho, aqui, né, o contexto do Rhône, 98, da safra de 98, e pediu para os alunos estabelecerem um valor, né, o preço, né, desse vinho, e esse valor atribuído foi baseado, né, na terminação do cartão, ele fala aqui, né, do cartão do seguro, né, os dígitos do seguro social serviram de âncoras. Os alunos com os dígitos mais altos no final do seguro social fizeram os lances mais altos. E eles ficaram achando, né, que não seriam influenciados, mas terminaram sendo. E isso não é só para precificar vinho, né, a partir de determinada safra, mas está também na maneira como nós estabelecemos valor para veículos, para imóveis. E por mais que nós busquemos ter critérios, né, para estabelecer esse valor, né, de casas, né, e apartamentos. Ah, legal, André, pronto, que bom, muito bom. Eu vi aí já participando, né, do chat, muito bom, André. Nós temos aí, né, André, Brenda, né, já dentro aí da plataforma, né, e eu convido todas e todos a fazerem o mesmo procedimento, né, para a gente ter mais opções aqui de interação, certo? Então, muito bom. Então, por mais que a gente busque ter esses critérios, né, de número de quartos,
a área do condomínio, né, se for o caso, né, se for um apartamento, quantas vagas de garagem, né, os metros quadrados, digamos que um apartamento, né, de 80 metros quadrados, seja 200 mil no bairro dos Bancários, e com esses mesmos metros quadrados, no Cabo Branco, ele seja 500 mil, 400 mil. Então, a gente observa que a âncora, dependendo, né, do local, já se coloca, né, as pessoas normalmente tendem a atribuir um maior valor por estar mais perto da praia. Mas aí esse valor, né, passa muitas vezes, esse não é nem valor, né, o preço do mercado passa por especulações. Oi, André, pode falar. Seu microfone tá mudo. Veja aí a configuração, certo? Pronto, veja aí, certo? Qualquer coisa você... Eu, professor, está ouvindo agora? É porque Agora sim. toda Agora vez sim. ele seleciona o microfone errado aqui, não sei porquê. Quando lançou aquele empreendimento ali, Solar Tambaú, eu tive a curiosidade de entrar no site e verificar. Ali é o metro quadrado mais caro de João Pessoa. Um apartamento de 70 metros quadrados ali é mais de R$ 1 milhão. Aquele empreendimento no final deve estar as pessoas, o metro quadrado mais caro daqui. Veja aí, né? Nem estava por dentro, né, desses valores. Veja aí que é bem mais acima, né? Então já é, digamos, uma âncora, porque como os imóveis já estão sendo comercializados, né, nesse valor, acima de 1 milhão, aí as pessoas já colocam, né, os corretores já colocam esse valor como sendo a base. Já parte daí, né? Por mais que a pessoa tente fazer barganha, mas já está estabelecida a âncora, né? E não significa que a âncora seja o valor real. Então, a gente tem aí um bom exemplo. E falando de outros produtos, né, quando você está passando por aquelas vitrines do shopping, que você observa só a gravata, falar aí na questão dos homens, né, só a gravata, digamos, R$ 300, né, que em outra loja você pode comprar o terno todo por esse valor, né, pelo menos nessa faixa. E vestidos, né, para as mulheres, né, às vezes a gente olha, né, vê ali vestido de R$ 20 mil, né, de 15 mil, 20 mil, R$ 30 mil. Então, são outros exemplos, né? Diga aí, André. Eu entrei aqui no site de uma corretora e tem 2 apartamentos para vender lá no Solar Tambaú. Um de 47 metros quadrados, de um quarto, tá? 1.200.000. E um apartamento de 4 quartos na cobertura, R$ 5 milhões. Veja, né, 47 metros quadrados, né? Veja isso é o quê? Kitnet, né? Sei lá. É, é impressionante, né? A especulação. Quer falar? Tá com a mão levantada, né? Então, são esses exemplos, né, que a gente observa a, a especulação. E aí, o que é que eu quero trazer, né, com esse contexto? A forma como isso acontece, né, até quando você vai negociar, vamos colocar uma faixa mais, digamos, né, de 300 mil,
Aí você está se preparando para aquela compra de 300 mil, mas normalmente o corretor já coloca um valor aceitável, né, para mais ou para menos. Na intermediação que ele está fazendo, né, com quem está vendendo, ele diz, olha, vamos oferecer aqui, vamos começar a oferecer por 320, porque o cliente vai comprar, a gente aceita, né, o menor valor em 280. E aí esses 320, né, ou termina fechando, aí digamos, né, o cliente, o que quer comprar, né, também vai tentar o menor valor, sei lá, vai lançar 280 e termina fechando nos 300 que se quer, né? Então, as pessoas tendem, né, a não fazer tantas pesquisas e nessa questão é importante ser feitas, né, diversas comparações em termos do que é oferecido. Você viu aí um quarto, né, 47 metros quadrados nesse valor, porque está aparecendo gente disposta, né, a pagar, né? Se as pessoas deixassem, né, de realmente buscar fazer mais pesquisas, né, e não aceitarem pagar esse valor, não aceitassem, né, se não aceitassem, a situação poderia mudar, né? Mas são as âncoras. E aí, quando a gente trata dessa questão, não apenas nas âncoras, né, mas na relatividade, como Dan Ariely coloca também, e na noção do rápido e devagar. Tem um livro do Kahneman, né, que é um best-seller internacional também, né, que é duas formas de pensar, né, rápido e devagar. Quando nós estamos fazendo algumas atividades rotineiras, nós temos a tendência, né, de nem pensar. Se você segue sempre aquele caminho, né, para ir para casa, você termina nem pensando, né? Às vezes você tem que ir para outro lugar e você observa que seguiu o mesmo caminho, né? E tinha que passar, né, em outro local para resolver alguma coisa, mas sempre seguir aquele caminho, continua fazendo, né? Já é inconsciente, né? Já é sem análise. E aí, o que é que eu quero trazer com essa questão, né? Quando é que a gente chega a perfis analíticos e a perfis heurísticos? Quando você toma uma decisão sem esforço, da maneira mais fácil, é é, é o elemento aí da heurística. Você toma uma decisão que demandaria mais análise, mas você termina seguindo o caminho que é mais fácil, que não tem esforço cognitivo. E isso envolve muitos aspectos. Você vai escolher uma ação de uma empresa para investir. A gente traz isso para o aspecto financeiro. Você termina aplicando na empresa que você gosta e não na empresa que rende mais. Não na empresa que tem potencial de render. E pela manhã, eu inclusive mencionei um exemplo pessoal, né, de algo que eu mesmo passei. Normalmente, quando eu vou escolher uma ação de uma empresa, eu faço análises a partir de diversos indicadores, chamados fundamentalistas. E quando eu fui comprar ações da Saraiva, eu não fiz isso. Eu comprei mais pelo afeto que eu tenho com os livros
e com aquele ambiente, né, da livraria, né, de entrar, de ter aquela experiência. E aí eu terminei fazendo essa aposta mais baseada no afeto do que na racionalidade, né? Então, é um exemplo dessa irracionalidade previsível. E ela estava a 60 centavos, né, a ação da Saraiva. E aí, como ela estava abaixo de R$ 1, aí eu comprei o lote de 1.000. Então, o investimento foi de R$ 600. Se a gente, para a gente comprar, né, 1.000 ações de uma empresa, vamos supor que tivesse a 20, Petrobras está em 31 e pouco. Vamos supor, né, 30. Você comprar um lote de 1.000 ações da Petrobras, teria que investir R$ 30.000. Então, se uma Petrobras estivesse, né, a 60 centavos, já era uma história diferente. Mas aí a Saraiva, né, teve depois um desdobramento das ações, terminei ficando com menos de... Hoje eu até vendi lá para pegar o resto, né? Perto lá de R$ 200, né? Tinha colocado 600 e foi aí uma perda afetiva. Foi uma decisão mais heurística do que analítica. Então, é a isso que a gente se refere. Como é que a gente pode identificar nossa cognição? É aí que entra o experimento que eu gostaria de realizar com vocês. Não é agora que a gente vai fazer, mas aí eu peço que você, se você ainda não fez nessa leitura do, do capítulo, né, do Dan Ariely, não deixe, né, de fazer, porque a gente vai continuar tendo como base para as nossas conversas, para as nossas pesquisas, para as nossas práticas de pesquisa. Você vai ver que o material de base, certo? Quando a gente traz aqui essa proposta de levantar níveis de cognição e heurísticas afetivas, vai se basear nesse estudo, né, de Lima Filho, Bruni e Menezes, em um teste chamado Need for Cognition. Eles deixaram o termo original mesmo. Inclusive, esse Bruni, ele tem livros legais, né, nessa área, né, de análise de investimentos, né, também. E aí ele foi coautor desse estudo. E aí você vai observar que ele vai tratar, já é um trabalho, né, é um artigo, o capítulo do Dan Ariely também se baseia em diversos experimentos. Então ele não é só um livro, né, que traz... porque a gente tende, né, a normalmente olhar para os livros em geral e não ver como um trabalho científico, porque ele não passou, né, por uma banca examinadora, como o artigo passa, né, mas obras como essa são frutos de estudos, né? A mesma coisa com aquele O Poder do Hábito, né, de Charles Duhigg, né? Então ele traz aqui também resultados de diversos estudos e ele traz aquele loop do hábito, né, da deixa, rotina e recompensa, que é um conhecimento valioso para a gente no dia a dia, né, nas decisões empresariais, né, aquela recompensa que levou, por exemplo, as pessoas a gostarem de pasta de dente. Esse ardorzinho, né, que a gente tem,
esse gostinho agradável, né? Eu terminei até, quando estava olhando o loop do hábito, foi justamente nesse exemplo da pasta, que realmente levou, né, a explosão de venda de pasta. Não foi o efeito, né, não foi convencer ninguém de que esse produto fazia bem, né, à saúde bucal, né, não foi nada disso, apesar de fazer. Mas o que realmente levou foi essa sensação de frescor que a pasta de dente proporciona, né? Então, veja aí o comportamento, né? Então, é bem essa questão. E aí, quando a gente traz essa questão, né? Primeiro que se fosse só uma questão cognitiva, que fosse possível, né, de levar a comportamentos, a prever, né, comportamentos, não precisaria ter esse efeito de frescor na pasta de dente, né? Bastaria convencer as pessoas que elas teriam que usar esse produto. Mas não é realmente algo que leve a uma sensação, é aquela recompensa. Eu escovei os dentes e eu sinto aquele frescor, né? E, e aí a gente tem ele vai trazer aqui, né, exemplos. A gente está se baseando nele para que possa, então, aplicar uma pesquisa, né? Eu tô, deixa só eu mostrar a vocês aqui o formulário que eu vou disponibilizar logo mais. O formulário vai tratar de a gente chegar nesses perfis, certo? Então, primeiramente, né, um perfil socioeconômico e depois a gente ter, eu não vou dar muitos detalhes para que a gente realmente possa ter um resultado com o mínimo possível de vieses. A gente tentar evitar o enviesamento dos resultados. Mas nessa questão da cognição, nós nos baseamos nesse estudo do Lima Filho, né, Bruni e Menezes, em que eles trazem questões que é justamente o teste, o instrumento do teste de cognição, o chamado Need for Cognition. Está numa escala Likert, e aí quando você for responder, procurar responder, né, de forma consciente, né, mas não com tanta análise, né, da própria alternativa, né, ser objetivo, né, responder de uma maneira que, se for colocar, né, para cada uma das expressões a seguir, né, atribua uma nota na escala de 1 a 7, né, de discordo totalmente a concordo totalmente, e aí ter o maior nível de sinceridade possível, né, nessas respostas, certo? E aí isso vai resultar nesse perfil que a gente vai relacionar a certas âncoras. E, e aí eu não posso revelar no momento qual seria. Eu estou falando do propósito do teste que vai ser realizado. O experimento consiste nisso, em a gente ter dois grupos, um ter um determinado estímulo e o outro não ter.
e aí a gente depois comparar os comportamentos. Você vai ver que diversos estudos, né, que são apresentados em obras, né, dessa natureza, na psicologia, e os próprios estudos de Kahneman e Tversky, que fundamentaram a psicologia econômica, né, e depois as finanças comportamentais, vão colocar os seres humanos em laboratórios. Não é que vá abrir a barriga para nada, né, fazer o que faz com os ratos, mas é trabalhar na mente de uma maneira que as pessoas sejam levadas, como esse próprio experimento que Dan Ariely cita nesse capítulo, que ficou de base aí, né? Os últimos dígitos, pense se você fosse precificar um produto pelos últimos dígitos do seu cartão de crédito. Imagine só, né? Seria algo parecido com o que ele fez aí. Isso não teria uma base racional, né? Mas inconscientemente você, primeiramente, né, olhando para aqueles números, termina você sendo influenciado ou influenciada a respeito de uma negociação que está para fazer. Então a gente tem que ter cuidado com essas âncoras que são colocadas, e o primeiro passo, né, para a gente tentar driblar esse aspecto irracional é a gente conhecendo que leva, né, a esse possível comportamento. Então, o propósito, né, da nossa abordagem hoje é lançar essas bases, né? Então, eu peço para que vocês façam uma leitura, né, desse artigo também. A gente está nessa fase de ler, de pensar, né, de responder. A gente vê a beleza desses dados sendo tratados, de você olhar primeiro como ser humano do cotidiano, do dia a dia, do senso comum, e depois você olhar como cientista, porque é para isso que a gente está aqui, para ser cientista, para ser pesquisador, pesquisadora, é para isso que a gente está aqui. E fazer isso na área de finanças. E tentar entender por que as pessoas normalmente não se baseiam em tudo que a gente aprendeu em AFO e por que isso não é levado em consideração no dia a dia, de forma geral, né? E por isso leva muitas organizações a não prosperarem. Porque, apesar de tantos indicadores relevantes, os gestores continuam com aquela obsessão no lucro. E aí a gente segue justamente nessa abordagem empresarial. E aqui o plano, aqui. Eu vou trazer também, eu vou deixar disponível, que está previsto, né, para amanhã, bases de dados de empresas para que a gente possa avaliar o desempenho quanto a aspectos econômico-financeiros, contábeis, certo? E aí a gente fazer algumas análises, né, de um lado, né, colocando essa questão analítica, e do outro, o afetivo, o emocional, o impulsivo, né, o heurístico. E como eles podem contribuir para a gente avaliar o desempenho, né, de empresas
e de pessoas, né, quanto às suas finanças pessoais também. Então, dada essa proposta, né, do experimento, logo mais vocês terão o formulário, é praticamente aí o último levantamento antes de a gente partir para a nossa própria proposta de pesquisa. Mas vamos primeiramente conhecer, né, o que outros autores fizeram, então nós podermos elaborar as nossas próprias propostas. E aí eu gostaria de ouvir vocês também a respeito de algum exemplo que queira trazer, do seu dia a dia em que observe a influência desses fatores, né? Que decisão você toma que é mais mecânica, né? Mais automática, que remete, né, àquela reação de nossos ancestrais, segundo a ciência, de se defenderem, né, do perigo, né? Estavam sempre em meio a espécies, né, que aquela disputa lá, né, entre as espécies, né, e constantes migrações, né, o perigo não se estabelecia, né, era aquela questão do nomadismo, né, então a gente tem essa herança de um comportamento mecânico, né, de autodefesa, e isso exerce influência sobre algumas decisões que a gente toma de forma mais automática. Então, o que é que vocês gostariam de trazer? O que é que isso lembra a vocês de alguma coisa? Eu acabei de citar, né, um exemplo comigo mesmo, né, que eu observei uma decisão complexa, né, que não houve análise. E terminei fazendo uma coisa que foi baseada no aspecto afetivo do que no analítico. Quem gostaria de trazer também algum exemplo? Alguém gostaria? Não, Bom, senhor. pessoal, certo. Pronto. Então, eu vou logo mais colocar à disposição de vocês esse teste, certo? Vou só fazer algumas adaptações no material. Eu estou revendo algumas questões que são colocadas e algumas coisas, né, são surpresa, né, mesmo. A gente ainda vai ver apenas nos resultados, né? Vamos responder de maneira consciente, não vamos responder de maneira, mas também sendo objetivo, né, na resposta, sendo também ficando confuso, né? Então, é ser sucinto, né, mas também não ser tão rápido, né? Prestar bem atenção nas frases, né? E aí vou colocar um prazo para a gente submeter. Vou colocar como uma atividade mesmo, apesar de ainda ser, né, a pesquisa, mas ela faz parte, porque depois a gente vai comentar esses resultados e aí a gente já vai colocar dentro de uma base de dados e ser auxiliado por um software. E aí a gente tem já o Excel para fazer isso, e aí eu vou tratar de outros também, né, do SPSS, do R, certo? E aí a gente vai ter esses resultados, né, comparando grupos, mas aí eu vou parar por aqui, senão termina enviesando o estudo, certo? O experimento vai ter o que você já pode ir fazendo, né, vendo
ler esses dois materiais, o que já foi indicado e esse também eu vou deixar na sala direitinho, certo? Para ficar bem organizado, né? Lá o tópico em que a gente vai tratar do experimento. E a gente já tem feito, né? Tem o da felicidade e satisfação, tem o do termômetro, e já são bases que a gente vai construindo e que podem ser utilizadas, né, quando vocês estiverem fazendo a pesquisa em si, né, que vai resultar no artigo, tá certo? Então, eu vou parar por aqui, desejando a você uma boa noite, uma noite de paz, um excelente dia amanhã, né, mais um dia de trabalho, uma excelente semana e que a gente possa possa ter, né, essa teoria e prática, né, das finanças de uma maneira que tenha relevância na nossa vida pessoal e profissional, certo? Então, aqui eu encerro a gravação, né, ainda vou ficar por aqui, caso alguém queira falar sem a gravação, mas, mais uma vez, bons estudos, boas práticas.